Bem-vindos, desenvolvedores e desenvolvedores. Aqui é o MDev e hoje estamos no nosso terceiro vídeo, nossa série de como fazer um bot Discord. Ah, e então, hoje a gente vai estar fazendo os comandos de moderação mais avançados, que vão ser o clear, mute e unmute. Tá? Então, para começar o comando de clear, eu não vou estar refazendo, né, desde o início, porque muita parte do código se repete. E isso tornaria os vídeos muito entediantes também, né? Então, eu vou dar uma visão geral, né? Peço que se quiser copiar, dê uma pausa no vídeo. Mas senão a gente terá um vídeo muito longo, tá? E com pouco conteúdo de fato novo que eu preciso transmitir. Então, primeira coisa do comando de clear é que a permissão básica é manage messages, né? Que é a permissão para apagar as mensagens, tá? Aqui vocês podem ver que eu não estou mais usando o DM, né, o DM underline permission, aqui como eu falei estava desatualizado, é que eles vão retirar, porque eu dei uma procurada, né, e vi que eles mudaram para o context. O context são contextos, e a gente tem três contextos. A gente tem o contexto de guild, que é o que nos interessa, mas a gente também tem o contexto de bot DM, que é a DM do bot, e private channel, que é grupos privados, né? Então aqueles grupos de até 10 pessoas, e a DM do bot. Tá? O que nos interessa é guild. Eu já atualizei os outros comandos também para esse novo, a forma correta de fazer isso agora. Então, para deletar mensagem, a gente vai ter uma quantidade e também se quer que seja silencioso ou não. Tá? E número de mensagens de 1 a 100 é importante, tá? Então, como vocês podem ver, isso aqui é só a gente pegando as opções, né? Fazendo os filtros, vendo se tem permissão, o bot tem permissão, né? E aqui a gente altera nosso código, né? O código do clear diferente mesmo é apenas isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se quantidade não for um número, por algum motivo, vai dizer que não é válido, né? O número de mensagens. E se for menor que 1 ou maior que 100, a gente também vai dizer que é inválido. Existem métodos, tá, para conseguir fazer, né, apagar mais mensagens, porém não compensa, tá? São bem mais complexos e para a maioria dos usos isso já vai ser o suficiente. Outro detalhe importante é que esse método, né, de deletar as mensagens é só de mensagens que foram enviadas até 14 dias atrás. Caso contrário, tem que fazer uma lógica um pouquinho mais complicada, tá? E a gente até pode fazer isso num futuro vídeo. Então, começando de fato o nosso código, a gente vai pegar o canal, né, que está sendo feita a interação, porque a gente vai querer dar clear naquele canal, né, e a gente vai ter uma variável de mensagens deletadas, que é uma coleção de mensagens, ou seja, é um conjunto de mensagens, as mensagens deletadas, e a gente vai usar a propriedade dos canais, né, do Discord, que é o bulk delete, tá? É importante saber, ó, que eu estou filtrando aqui para ver se é text channel, porque se não for text channel, né, não necessariamente tem essa propriedade, tá? Bulk delete só existe em alguns tipos de canal. Eu coloco a quantidade e coloco como true a segunda opção. Tá? Se não for silencioso, eu mando no canal, né, que for apagadas essas mensagens, por quem, e também respondo para o usuário. Outro ponto importante é que eu não vou estar mais fazendo comandos por mensagem, tá? Porque são comandos que não são tão bons, honestamente. Eles não ficam muito iguais aos comandos, não tem uma funcionalidade completa, são limitados e realmente é bem complicado de fazer eles, tá? Então eu não vou estar mais fazendo. Eu realmente, como eu falei, eu sugiro que só usem chat input. Né? No primeiro vídeo eu dei uma introdução, né, para vocês verem as possibilidades, né, do comando de mensagem. Acho que deu para reparar que não é tão bom, né, e eu não vou estar mais
Fazendo isso, né, posso dar ajuda se alguém quiser muito, mas eu também não recomendo. Então vamos agora para o nosso comando de mute, tá? Nosso comando de mute a gente vai precisar de duas coisas. A gente vai precisar instalar duas novas bibliotecas, tá? Dois novos pacotes. O primeiro pacote é o ms, então a gente vai dar npm install ms. E o segundo pacote é o prettyms, tá? Então npm install prettyms. Essas duas bibliotecas vão nos ajudar a gerenciar o tempo, né, de duração. Tá? Uma converte de tempo legível, né, para milissegundo e outra de milissegundo para um tempo legível para nós humanos. Né? Porque a gente não consegue ver direito se for por milissegundos. As bibliotecas fazem muito bem. O importante não tá que as bibliotecas são em inglês, então a gente vai estar usando a versão reduzida, né? Que é de, como está aqui, por exemplo, aqui, que é só a primeira letra, né, da palavra, porque isso resolve pra gente. Tá? Então a gente vai ter um membro, a gente vai ter a duração, né, o tempo, né, de duração do mute, o motivo e também se é silencioso ou não, que eu acabei de ver que aqui a mensagem está errada. Selecione se deseja. Enfim, né? Essa mensagem que está errada deveria ser se deseja não exibir que o nome foi mutado. Né? Então, vamos ver isso aqui que eu não tinha reparado. Então a gente vai pegar as opções, né? E a opção de duração é importante que a gente coloque as string value. Né? Se tu assistiu meu vídeo de introdução ao TypeScript, sabe que a gente só está dizendo pro TypeScript confiar que a duração é um string value. Tá? Então a gente precisa fazer isso, porque senão acaba causando alguns erros na hora de converter para milissegundo. Então, mais uma vez, os filtros, né? O filtro de permissão também. Eu vou chamar de filtro nessas verificações, né, de integridade, porque bem ou mal são, né, filtros para saber se está correto. Né? Vejo se o membro está no servidor e vejo se o usuário é um bot. Se o usuário for um bot, eu não quero deixar silenciar. Se tu quiser, tudo bem. É só tu remover essa linha de código. Eu acho que não tem sentido silenciar um bot. É verificação, né, de posição, né, para ver se pode silenciar. E agora que a gente começa, né, aqui realmente código diferente, né, do comando mute, que é o seguinte. Ele vai dizer, se um membro tiver com a comunicação desabilitada, né, então, ou seja, se ele já tiver mutado, ele vai dizer que não pode mutar de novo. Isso é feito porque os mutes no Discord, eles não ficam se somando, mas sim eles se sobrescrevem. Então, se tu mutar alguém, de novo, ele não vai adicionar o tempo de punição, e sim vai só substituir. O que talvez tenha gente que goste disso, e talvez tenha gente que não goste disso. Então eu prefiro evitar, né, essa chance de poder colocar um mute em cima de um mute. Porque se tu tem um usuário que tem 7 dias de mute, e tu for lá e disser que é mais 3, ele na verdade vai tirar os 7 dias e colocar só 3, né? Então, pra mim não é muito bom isso, na minha opinião, né? Então eu prefiro não usar, né, se ele tiver silenciado, né? Se ele já tiver mutado. Aqui a gente vai usar a nossa primeira biblioteca, que é o ms. Então a gente vai chamar a função ms da biblioteca ms. Eu sei, é meio estranho, mas é assim. E a gente vai passar a duração, né, que a gente vai receber a nossa duração em milissegundos. Agora a gente faz uma verificação se milissegundos é número, porque se não for, deu algum erro, né, algum problema, a gente não pode trabalhar com isso se não for milissegundos. Agora a gente faz uma verificação de se é menos de 5.000 milissegundos, que ou seja, vai ser menor que 5 segundos. O Discord não aceita, tá? Mute de menos de 5 segundos. E ele também não aceita maior que 28 dias, tá? Então esse número aqui é o limite máximo, tá? É meio estranho porque é formatado de uma maneira diferente, mas se tu copiar esse número é o limite, ok? Só que agora a gente já tem nossa duração em milissegundos, mas é interessante, né, a gente ter nossa duração formatadinha, né?
Então a gente vai usar o Pretty Milliseconds, né? Pretty MS. A gente vai chamar Pretty Milliseconds. A duração é milissegundos. E aqui eu coloquei unit count, que tá aqui a quantidade de unidades, então eu quero. Então, por exemplo, se eu coloquei um dia, ele vai me dar um dia, né, o dia, a hora e minutos, né? Não vai me dar os segundos, que eu acho pessoalmente muito bom, não dá os segundos. E agora, finalmente, né, a gente vai dar o timeout, né, que é o mute, de fato. Aqui a gente vai passar a duração em milissegundos e o motivo, tá? Da punição, né? E também aqui se for silencioso ou não. Aqui é o omute, que a gente retira, né? Mesma coisa, né? Membro, motivo, se é silencioso ou não. Né? A gente pega as opções, né? Faz o filtro de permissão também. A gente vê se o membro é um bot, né? Também, porque, né? Mesma lógica do mute, né? Pra mim, não pode tirar o mute do bot. Aqui a gente vai verificar os cargos, né? Então, os cargos de novo. E aqui a gente vai confirmar, né? Se por acaso o membro está de fato mutado. Porque se não tiver mutado, não faz sentido a gente retirar o mute dele, né? Então a gente verifica, né? Se ele não está mutado. E a gente vai sobrescrever, tá? O mute dele com um null, né? De duração. E daí tu me pergunta, ué, mas eles aceitam menos de 5 segundos? Então, é que eu não tô passando segundo, né? Eu tô passando só no vazio, né? Então, isso eles entendem que é que eu quero retirar. É como a biblioteca do Discord de JS funciona, né? Então, vamos ao teste, tá? Eu já tinha gravado o vídeo antes, tá? E eu estava sem. Eu tava com outro microfone, que eu não vi que estava funcionando outro microfone, tá? Ficou totalmente sem áudio. Então eu vou voltar na minha conta, na minha outra conta, só para testar e iniciar o bot. E a gente já volta. Pronto, voltei aqui com minha outra conta, tá? Então vamos testar primeiro o comando de clear. Então a gente vai dar clear, né? Vamos dar 3 mensagens, né? Foram apagadas 3 mensagens, né? E também lançou a mensagem de quem foi apagado. Eu também posso dar um clear, né? Silencioso, né? Então vou colocar silencioso como true. E aí vai dizer que foi apagado. Então deixa eu só mandar umas mensagens aqui. E vou, né, dar um mute em mim mesmo, né? Então eu vou dar um mute de 30 minutos. E o motivo vai ser teste, né? E eu vou deixar mostrar. O comando está desatualizado. É um problema. Então eu vou esperar uns minutinhos e já volto. Enfim, eu recarreguei o Discord, tá? E ele funciona de novo. Então, como vocês podem ver, eu recebi o mute, dá até pra ver aqui o castigo, né? E, né, se eu tentar, por exemplo, dar um mute de novo, né? Tu vai ver que ele vai dizer não, obrigado, não pode. Né, que já tá mutado. Então, se eu der o mute, né? Colocar teste. Vamos ver que ele vai desmutar, né? Já tirou o símbolozinho, né, de castigado, né? Que é como o Discord chama em português essa, essa feature, né? Enfim, esse sistema. E vocês podem ver que também funciona perfeitamente, né? Se eu colocar, né, para silencioso, né, também vai funcionar, né? Só que também não vai enviar nada, né? Do mesmo jeito que o mute silencioso também não envia nada. Né? Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu coloquei falso, né? Então, não é o melhor jeito de testar, né? Pera aí. Eu vou copiar. Vou dar um mute aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês, né? Tudo funcionando direitinho. Então, aqui. E se eu ver aqui também, né? Funcionando perfeitamente, né? Vocês podem ver que está castigado aqui. É silencioso também. Deve ser silencioso. Então, né? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me fala como é que foi essa nova dinâmica de mais explicar o código em vez de fazer junto com vocês. Tá? Eu aprecio qualquer feedback.
Convido vocês a se juntarem ao meu grupo Discord, lá eu respondo, né, qualquer dúvida, né, que tiverem. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.